Deus é bom, Jesus é bom, Deus é fiel, coisa boa é ser crente, não é? Servir a Jesus na beleza de sua santidade, não é? Bem, queridos, estamos na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo e hoje vamos dar continuidade ao assunto que nós estamos tratando, não é? Para que, em nome de Jesus, eu acho que a gente não termina não, mas nós estamos aqui com o meio do ano que vem, a gente chega e termina pelo menos, acredito que, segundo Timóteo e Tito, a gente termina em nome de Jesus, daqui para o meio do ano que vem, mas a gente vai terminar. O que importa é que nós consigamos extrair tudo aquilo que essas cartas de orientação, de aconselhamento, principalmente para líderes, para pastores, para aqueles que exercem liderança, é essencial entendermos essa carta de orientação para um jovem pastor, não é? Hoje nós iremos falar no versículo 9 e o 10, se assim Deus nos permitir, capítulo 1 de 2 Timóteo, versículo 9 e 10, quando diz a palavra de Deus: pois Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Esta graça não foi outorgada em Cristo Jesus, nos foi outorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, e que nesses dias se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, que aniquilou a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por intermédio do Evangelho. Amém? Amém. Então vamos meditarmos, analisarmos o que a palavra de Deus tem para nós nestes versículos, não é? Que Paulo passa agora a falar com mais detalhes desse evangelho do qual Timóteo não deveria se envergonhar e pelo qual deveria estar pronto a sofrer. É uma pergunta para nós pensarmos, nós meditarmos. Estamos prontos para dar a vida por Jesus? Estamos prontos? Será que estamos de fato prontos a morrer por Cristo e pelo seu Evangelho? O Evangelho é a boa notícia da salvação em Jesus. O nome de Jesus já revela esse fato auspicioso, por significar que Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Em seu nascimento na cidade de Belém, essa verdade foi proclamada pelos anjos, conforme Lucas 2:11. O Evangelho é chamado por Paulo de o Evangelho da nossa salvação. O Evangelho não é uma invenção do homem, mas uma revelação de Deus. Não tem sua origem no tempo, mas na eternidade. Não vem da terra, mas do céu. No Evangelho devemos crer. O Evangelho devemos proclamar. O Evangelho devemos guardar. E do Evangelho não podemos nos envergonhar. Algumas verdades devem ser aqui destacadas. E a gente vai ver em Gálatas 1:11, vamos lá para Gálatas 1:11, para alicerçar aquilo que nós acabamos de falar, né? Que o Evangelho não é daqui. O Evangelho é do céu. O Evangelho vem de Deus. Gálatas 1, versículo 11. Paulo diz:
Caros irmãos, quero que saibais que o Evangelho por mim ensinado não é de origem humana. Se não é de origem humana, é de que origem? Divina, não é? Verso 12 de Gálatas, capítulo 1, verso 12. Porquanto não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Ao contrário, eu recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Paulo confirma isso quando ele escreve a carta aos Coríntios, no capítulo 11, verso 23, ele diz: porque eu vos ensinei o que eu recebi do Senhor. Então, o que Paulo estava ensinando não era simplesmente só baseado naquilo que fora dito pelos profetas, mas também por revelação direta da parte de Deus. E como diz o apóstolo Pedro, que essa escritura, ela não foi produzida pela vontade humana, mas homens santos, inspirados por Deus, guiados, dirigidos, escreveram. Foram os amanuenses de Deus, visto que Deus não desceu para escrever, mas usou os seus servos para trazer a revelação dele. É tanto que a revelação de Deus, sempre Deus trará a revelação através do homem. É tanto que Jesus teve que se tornar homem para trazer a revelação do Deus invisível para nós. E essa revelação continuou por meio dos seus apóstolos e fecha o cânon sagrado. Por isso que não existe outro livro sagrado, com exceção da Bíblia. Existem outros livros sagrados, só existe um, que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Amém. Ainda em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ou capítulo 1, verso 8 e 9, Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8 e 9. Olha o que é que Paulo diz. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não são submissos ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação permanente da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Por quê? Porque eles não são submissos ao Evangelho. Então Paulo está dizendo aqui que aqueles que não obedecem ao Evangelho, eles serão separados eternamente de Deus. Vão sofrer na condenação eterna, porque rejeitaram o Evangelho de Jesus Cristo. Ainda, em Romanos, capítulo 15, Romanos, capítulo 15, versículo 16 ao 19, Paulo diz, isso nós estamos falando das verdades que devem ser destacadas, com relação ao Evangelho e a salvação que ele traz. Paulo diz, vamos começar do versículo 15. Contudo, a respeito de alguns assuntos, vos escrevi com toda a franqueza, especialmente com a intenção de trazê-los uma vez mais à vossa memória. E isso, por causa da graça que Deus me concedeu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever
sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Tenho, portanto, razão para me orgulhar do Messias Jesus, no serviço que presto a Deus, porque não ousaria falar de assunto algum, senão expressamente daquilo que Cristo tem realizado por meu intermédio, em palavras e ações, com o objetivo de conduzir os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas, e por meio do poder do Espírito Santo, de modo que, desde Jerusalém e arredores até Ilírico, tenho proclamado plenamente o Evangelho de Cristo. Ou seja, Paulo destaca que ele, como ministro, exercia esse sacerdócio na divulgação, na pregação do Evangelho, no qual ele está falando aqui referente aos gentios, que somos nós, e ele fez isso com exímio esforço, com qualidade de serviço, para que o Evangelho chegasse até nós, como de fato o tem chegado, né? Mesmo que nós estamos em um processo de que muitas pessoas têm trazido misturas para o Evangelho, misticismo, uma mistura de misticismo e com outras coisas que não nos convém nem falar, que tem trazido confusão a muitos que não procuram examinar as Escrituras, tem caído da graça, tem ido para algumas denominações que têm pregado o Evangelho, mas não o Evangelho de Jesus, porque existe. Tem o Evangelho segundo Allan Kardec, tem o Evangelho dos Mormons e outros mais que existem por aí, que muitas pessoas têm se inclinado a ele e têm rejeitado este Evangelho que pregamos, que é o Evangelho da salvação. Em Marcos, capítulo 8, Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 35, olha o que Jesus diz. Marcos 8, 35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, salvá-la. Não existe salvação, meus irmãos, fora do Evangelho. Não existe. Porque, como eu disse a você, como nós lemos em Gálatas, capítulo 1, verso 11 e 12, Paulo mostrando que este Evangelho não é humano, não veio da mente humana. E diante disso, em primeiro lugar, o propósito do Evangelho que nos salvou, em primeiro lugar, o propósito do Evangelho que nos salvou, o Evangelho é o único instrumento capaz de dar salvação ao ser humano, pois é a boa nova acerca de Cristo, sua vida, morte e ressurreição. Ou seja, todos os fundadores de demais religiões que existem, como o hinduísmo, o shintoísmo, o taoísmo, o espiritismo, o romanismo e todos os outros ismos, todos eles criaram suas vãs filosofias e partiram e não voltaram. Mas Jesus Cristo, ele se manifestou em carne, foi morto, crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E Paulo diz: se Jesus Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Se ele não ressuscitou,
Mas todos nós sabemos aqui pelo Espírito Santo que em nós habita, que Ele está vivo. Aleluia. E em breve voltará. Glória a Deus. Essa semana agora que passou, eu tive uma notícia maravilhosa. No Irã, como não se pode pregar o Evangelho lá, Jesus tem aparecido a muitos muçulmanos. E muitos têm se convertido. Muitos irmãos. E a boa notícia é que em menos de um ano, mais de 2.000 muçulmanos se entregaram a Jesus. Jesus tem falado com eles diretamente, por revelação e por aparição. E muitos deles têm abandonado essa religião maldita que mata, que destrói todos aqueles que são contrários. Irmãos, a única religião, se é que podemos chamar de religião, porque o Evangelho é salvação, como nós acabamos de ler, para todo aquele que crê, conforme diz Paulo aos Romanos 1:16. O Evangelho é a única religião. Os países de matrizes cristã, eles recebem todo tipo de religião. No Brasil, olha, tem religião para quem quiser. Tem o catimbó, tem o candomblé, tem a macumba, tem o Hare Krishna, tem o Sushneye, tem o espiritismo de Allan Kardec, tem agora outro tipo de espiritismo, que é o espiritismo filosófico. Tem o hinduísmo, tem o shintoísmo, tem o mormonismo, tem o teosofismo, tem o russelismo, que é as testemunhas de Jeová, tem o adventismo do sétimo dia. Veja quantas religiões tem no Brasil e nos países de matriz cristã. Agora, em nenhum país que a matriz é islâmica, nenhuma religião é permitida. Porque o cristianismo é a única religião que salva o homem pelo convencimento, não pela opressão. Por isso que Jesus disse: ide por todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Não é como a religião islâmica que diz: ou você aceita ou você aceita o Islã. Porque se não aceitar, ou morre ou passa fome, porque ele tira todos os seus direitos. Tira o direito de trabalhar, direito de moradia, todo tipo de direito eles tiram para obrigar você a aceitar. Você aceita ou aceita. Então é uma religião que não conquista pelo diálogo, pela pregação, pelo entendimento, mas pela opressão e pela imposição. Enquanto que os países de matriz cristã traz a liberdade, nenhum país de matriz muçulmana permite o homossexualismo, o lesbianismo. Os homossexuais são mortos em praça pública e enforcados. Enquanto nos países de matriz cristã, como o Brasil, as pessoas fazem as paradas LGBTs, escarnecendo da fé cristã, escarnecendo de Jesus, escarnecendo a palavra de Deus. E o Estado não interfere em nada, nem tampouco os crentes vai persegui-los e matá-los. E pasmem, todos esses desses tipos de ideologia, que é que eles seguem. Os muçulmanos, em uma entrevista com um muçulmano, está na internet para quem quiser ver, eles dizem, ele mora nos Estados Unidos, esse muçulmano, e o repórter perguntou a ele: por que vocês, quando votam em candidatos da esquerda? E ele disse categoricamente: porque eles são alienados. Alienados. Eles contribuem para o crescimento do Islã. Porque quando o Islã dominar, automaticamente eles serão mortos. Mas é uma cegueira espiritual tamanha, como diz Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas, dos incrédulos,
para que a luz do Evangelho não resplandeça. Ou seja, não traga claridade. Então, somente em países que têm as suas matrizes cristãs, existe liberdade religiosa. Só que os que não seguem o Evangelho não veem assim. Tem gente que ainda hoje propaga e diz que o Brasil é o país que está em primeiro lugar no ranking de assassinato de homossexuais. Isso é uma mentira. E das grandes. Porque os países que estão no ranking de primeiro lugar de assassinato de homossexuais, de transexuais e as pessoas que seguem todo esse tipo de segmento, são países de matriz islâmica ou comunista. Vai fazer uma passeata gay na Rússia? Não tem. Porque se tiver, é preso, apanha. Vai fazer no Iraque, no Irã, no Afeganistão, no Paquistão, no Iêmen, no Butão? Não tem. Vai fazer na Coreia do Norte? Na China? Não tem. Porque se for, é preso e em alguns países é morto. Não permite. Agora no Brasil tem. Todo ano tem a passeata gay pelos direitos. Que direito, menino? Direito de ser profano, de ser impuro. Não é? Louvado seja Deus. Nenhuma religião ou credo religioso pode salvar o pecador. Nenhuma obra é suficiente para salvar a humanidade. Só no Evangelho a justiça de Deus é revelada. Só no Evangelho a salvação. Não é sobre, irmãos, denominações. É sobre salvação. E essa só está no Evangelho de Jesus. Há até alguns que acreditam que a salvação é pela placa da denominação. Coitado. É de dar pena, né? Deus perdoa nossas ofensas e nos aceita como justos ao olhá-los através de Cristo. Deus nos perdoa, nos aceita, porque Ele nos vê por meio de Cristo. Não há em nós mérito algum para sermos salvos. Depois os transforma, Deus nos transforma progressivamente por intermédio de seu Espírito, para serem conforme a imagem de seu Filho, até que finalmente eles se tornem iguais a Cristo no céu, com um novo corpo, um novo mundo. E a gente pode ver isso na carta aos Hebreus, no capítulo 2, versos 10 e 11. Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 10 e 11. Ao conduzir muitos filhos à glória, à glorificação, convinha que Deus, por causa de quem e por intermédio de quem tudo veio a existir, tornasse perfeito, por meio do sofrimento, o autor da salvação deles. Olha, vamos repetir isso aqui? Por causa de quem e por intermédio de quem tudo veio a existir. Quem foi por causa de quem e por meio de quem tudo veio a existir? Jesus. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, verso 16, diz que ele é o primogênito. Agora, entenda que a primogenitura que Paulo faz referência ali aos Colossenses, no capítulo 1, verso 16, ele é o primogênito de toda a criação. Não está dizendo que ele foi criado. A palavra ali é prototokos, no grego, que significa que ele é o autor de tudo que foi criado. Porém,
forma humana, se humilhou, para que por meio do seu sofrimento, como diz aqui, e por intermédio de quem tudo veio a existir, tornasse perfeito por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Assim, tanto o que santifica quanto os que são santificados advêm de um só. E por essa razão, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Tanto o que santifica como os que são santificados advêm de um só, de Jesus. E Jesus, no capítulo 17 de João, ele disse, na sua oração ao Pai, ele disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E no verso seguinte ele diz: eu me santifico a mim por eles, para que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo, ó Pai. Então Jesus se santificou por nós, para que por sua santidade nós pudéssemos ser santos, pelos méritos dele e não nossos. Louvado seja o nome de Jesus. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Depois, verso 14. E por essa determinação fomos santificados por meio da oferta do corpo de quem? De Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Nós fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus. Por isso, quando Paulo diz assim, olha, aquele que comer do corpo e beber do sangue do Senhor indignamente será culpado do corpo. Ou seja, para, irmão, se comungar, se participar da ceia, precisa estar em comunhão, em santidade com o Senhor. Existem algumas denominações que eu não vou citar, que o culto, qualquer pessoa que chegar lá, ceia. Chegou a ceia. Culto é de Santa Ceia. Chegou um grupo de pessoas não cristãs, vão ver ela assistir o culto. Ele toma ceia. Porque segundo eles a ceia é para todos. Mas pelo que eu entendo, pelo menos do pouco que eu conheço da Bíblia, é para todos os que foram santificados pelo corpo de Jesus que foi rasgado e crucificado na cruz. E pelo sangue que foi derramado. Não é de qualquer jeito. Não, pode ser. Ser é uma coisa sagrada. É uma memória, um memorial. Fazer isto em memória de mim. Quando Jesus participou da última ceia, e naquela última ceia houve uma conversação de quem o iria trair. Jesus disse: aquele que molhar com meu pão, que eu. E no momento que Jesus foi, Judas automaticamente foi junto. E quando Judas pega o pão, ele disse: fazer depressa o que tu está pensando em fazer. Foi justamente quem pegou o pão indignamente que foi trair Jesus. Quem pegou o pão indignamente foi o que traiu Jesus. Louvado seja Deus. Verso 14 do capítulo 10 de Hebreus diz assim: porquanto com uma única oferta aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. Aperfeiçoou de uma só vez. Agora observe que no final ele diz: todos que
estão sendo. Ele não está dizendo que está, estão sendo. É o processo de regeneração. Hoje você está mais santo do que ontem. E amanhã você vai ter que estar mais santo do que hoje. Porque é progressiva, é gradual. Louvado seja Deus. Em segundo lugar, a eficácia do Evangelho. E nos chamou com santa vocação, como Paulo diz aqui, no verso 9 do capítulo 1 de 2 Timóteo. Pois ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. O mesmo Deus que nos salva por intermédio de Cristo, nos chama eficazmente pela palavra, pelo poder do Espírito Santo, para a santidade. As Escrituras afirmam que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. E dizem ainda: Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Vamos ver 1 Tessalonicenses 4, versículos 7 e 8. Pois Deus não nos convocou para a impureza, mas sim para a santificação. Verso 8. Portanto, aquele que rejeita estas orientações não está rejeitando quem? O homem, mas a Deus, que vos outorga o seu Espírito Santo. Então, quem rejeita a orientação de se santificar e de se purificar, ele está indo contrário à ordenança divina. Em terceiro lugar, a graça soberana do Evangelho, não segundo as nossas, mas conforme a sua própria determinação e graça. A salvação não é uma medalha de honra ao mérito. Ninguém foi salvo aqui porque merece. Não merecíamos. Não é um troféu que conquistamos, mas é uma dádiva divina que nós recebemos. Porque pela graça sou salvo, por meio da fé. Isto não vem de nenhum de nós, é dom de Deus. É uma dádiva de Deus. Em quarto lugar, a graça eterna do Evangelho, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. A graça, o favor imerecido de Deus, não é uma decisão de última hora. Deus não decidiu agora. Deus é metódico naquilo que Ele faz. Deus planeja. Dentro da nossa limitada capacidade de raciocínio em relação à pessoa de Deus, Deus senta, planeja, programa. Quando tudo está planejado, programado, Ele vê dia, hora, minuto, segundo e executa aquilo que Ele tem que executar. Ele não faz nada aleatoriamente. É uma dádiva feita desde a eternidade. Deus planejou e determinou a salvação da humanidade desde a eternidade. Em sua onisciência e soberania, conhece os seus. Todos aqueles que responderem com fé ao chamado de Cristo. Veja bem, vamos abrir um parêntese aqui. A Bíblia diz que Deus deu o seu Filho unigênito para todo o que crê seja salvo. Existe um grupo de cristãos, se é que a gente pode dizer assim, que a gente não pode
usar alguma outra terminologia, que diz que Deus escolheu um grupo para salvação e outro para ser condenado. Que Deus na eternidade escolheu os que vão para o céu e os que vão para o inferno. A palavra de Deus nos ensina que Deus não é mau, irmãos. Deus é bom. Deus é bom. Ele é amor. E dentro do seu amor, Ele evidentemente não deixa de executar a sua justiça. E o próprio Jesus disse: eu não vim ao mundo, capítulo 3, verso 17 de João, não vim ao mundo para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Porém, todo aquele que rejeita o Filho não terá a vida eterna. Mais adiante Jesus diz: olha, não sou eu que vos condeno, mas a palavra que vocês ouviram vos julgará no dia. Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar. Agora as pessoas se condenam quando rejeitam. Quando Jesus diz muitos são, todos são chamados à salvação. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porém, todos que são chamados são convocados a dizer não. Todo aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. 16 e 24 de Mateus. No 25 ele diz: porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Olha para aí, quem quiser salvar, perdê-la. Jesus está dizendo: você veio a mim, sim Senhor, mas você quer ser salvo? Quero. Então, a partir de agora, rejeite o sistema, rejeite o pecado, para que você tenha direito a entrar comigo na eternidade. O preço Jesus pagou, porque quem salva é Ele, mas nós temos um preço a pagar. Qual é o preço? O dizer não. Não para o pecado, não para o sistema, não para o mundo. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo, como diz 1 Timóteo 2, 4 e 5, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Portanto, a salvação é exclusivamente um ato da graça imensurável de Deus e o único meio do ser humano é herdar a vida eterna. Cristo destruiu completamente o poder da morte de ser o ponto final na vida do ser humano verdadeiramente crente em Cristo Jesus. Cristo destruiu o poder da morte, e a palavra no grego destruir é katargeon, ou seja, Jesus destruiu o poder da morte sobre a vida daquele que verdadeiramente se tornou um crente. Quando eu digo crente, eu não estou falando do nome, do título, mas de fato, de direito. A morte não terá poder sobre ele. Como Paulo diz no capítulo 15 de 1 Coríntios: onde está o teu aguilhão, ó morte? Não é? Tragada foi a morte pela vitória. No verso 57 do capítulo 15, Paulo diz: mas graças a Deus, que Deus nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus venceu a morte
todo aquele que está em Cristo piamente já venceu a morte. Não é? Se adoecer e Jesus curar, a igreja vê a glória de Deus na vida do crente. Mas se Jesus não curar e ele partir, ele vê a glória de Deus lá em cima. De todo jeito o crente ganha. Glória a Deus. Todo jeito o crente ganha. De todo jeito a gente ganha. Porque quem nos garantiu a vitória não foi o homem mortal, foi o homem imortal, Jesus Cristo. Em quinto lugar, a manifestação do Evangelho é manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, mas trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Olha, imortalidade mediante o Evangelho. Capítulo 1, verso 10 de 2 Timóteo. Vamos lá? E que nesses dias se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, que aniquilou a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por intermédio do Evangelho. Luz. Quando ele está falando de luz aqui, entendimento, clareza. Quando você consegue ver a vida como ela é de fato. Irmãos, o sistema mundano trabalha para tirar o homem da realidade da vida, fazê-lo ver ou viver de forma utópica. Mas a luz do Evangelho nos mostra como devemos ser e como devemos viver. E somente o Evangelho traz isso. Deus trabalha com a realidade. Não trabalha com a utopia. A graça dada antes dos tempos eternos é agora manifestada no templo. Os dois estágios divinos foram através de Jesus Cristo. A dádiva foi eterna e secreta, mas a manifestação foi histórica e pública. O Cristo, o nosso Salvador, em sua aparição, destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade. Ele derrotou a morte por sua ressurreição e trouxe vida e imortalidade pelo Evangelho. E para a gente nessa noite concluir, Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Que nos diz: portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou dessa mesma condição humana. Quem participou dessa mesma condição humana? Jesus. Para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse todos os que ao longo de toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Amém? Amém. Não tenha medo da morte. Não tenha. Por quê? Cristo venceu a morte. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha, tudo que tu está passando tem propósito. Tudo que tu está vendo tem objetivo. Deus está me
ti e nos preparando para algo maior e superior. E eu concluo dizendo como Paulo: portanto, meus amados irmãos, 15:58 de 1 Coríntios, sejam firmes, constantes e abundantes no Senhor, sabendo que a nossa vitória, ela vem do Senhor. Amém, queridos? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, nosso eterno Salvador. Amém.